Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Hoje, dia 16 de maio de 2025, estamos iniciando a sessão de julgamento da Sétima Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Cumprimento a presença de todos. Cumprimento o Jailson aqui, que nos está ajudando a viabilizar a gravação e transmissão. Doutor Rodolfo, doutora Maria Selma, doutor Henrique. Agradeço ao doutor Cláudio também, a doutora Bárbara e a doutora Jéssica também. Agradeço pela presença de todos. Agradeço também a presença, em especial, a presença do doutor Cláudio, que está em substituição à doutora Luciana. Seja bem-vindo à Câmara, tá? Obrigado. Dando início à sessão de julgamento, eu peço a todos que acessem o AIM 422.797, Electro Redes SA. Doutora Bárbara está presente para fazer sustentação oral. Eu sou o relator do processo. Vou passar aqui a breve leitura da acusação, só para contextualizar. Então, essa é uma decisão, o AIM contém duas acusações, tá? De crédito indevido. Em primeira instância, o item 1 foi mantido integralmente e cancelado o item 2 e limitado os juros à taxa Selic. A segunda Câmara Julgadora ela manteve a decisão de primeira instância, ao conhecer e negar provimento ao recurso de ofício, e conhecer o parciamento do recurso ordinário, e na parte conhecida negou-lhe provimento. Em sede especial, a Câmara Superior determinou o retorno dos autos. Nesse ponto, nos seguintes termos: o retorno dos autos para uma das câmaras julgadoras do TIT para complemento do julgado, a fim de que uma nova decisão seja proferida com a devida análise dos argumentos postos pela Fazenda Pública em seu recurso de ofício, com relação à possibilidade de aproveitamento dos créditos relativos aos veículos utilizados na manutenção da rede elétrica, tá? Então, só para contextualizar, só tá em discussão aqui o item 2, tá? No item 2 consta a seguinte acusação: creditou-se indevidamente de ICMS no montante de tanto, por ter escriturado no livro registro de entrada notas fiscais emitidas com a finalidade de lançamento do crédito relativo à aquisição de bens para o ativo imobilizado, as quais englobam valores apurados no SIAP, decorrente da entrada de veículos e acessórios não relacionados diretamente com a atividade econômica praticada pelo contribuinte. Os bens em questão não compõem o sistema de distribuição de energia elétrica da Electro e não participam do processo de circulação da mercadoria. Assim sendo, não se configuram como instrumentais e não geram, por suas entradas ou aquisições, direito ao crédito do ICMS. Então, em síntese, está em discussão aqui a entrada a glosa do crédito relativo aos veículos, né, e acessórios adquiridos pela contribuinte, somente o item 2. Passo a palavra à doutora Bárbara, fica à vontade, doutora Bárbara, bom dia mais uma vez. Obrigada, presidente, bom dia a todos. Bom, no caso, como já antecipado, né, está em julgamento o recurso de ofício, que visa o restabelecimento do item 2 do auto de infração. E quanto a esse ponto, quero destacar que a Electro, como concessionária de serviço público, ela tem, dentre seu objeto social, não só a distribuição e o comércio de energia elétrica, mas também a construção e operação dos sistemas de distribuição. Então, é de conhecimento, né, que para o desenvolvimento da atividade de distribuição da energia elétrica, há necessidade de uma rede de cabos que transportem a energia distribuída ou vendida aos consumidores. Logo, essa distribuição de energia, ela depende da instalação e manutenção dos cabos elétricos que são necessários para tanto. E nessa instalação, nessa manutenção, são utilizados veículos, que são, portanto, indispensáveis na realização do objeto social da Electro. Se a distribuição da energia elétrica ela faz parte da atividade fim da empresa, por lógico que os veículos e acessórios adquiridos para compor o ativo imobilizados geram o direito ao crédito de ICMS, já que são empregados nos serviços executados nas redes de distribuição. Sem esses veículos, não há nem a instalação da rede de distribuição, tampouco a própria distribuição da energia elétrica.
Quero só fazer um destaque, inclusive, no entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no final de 2023, nos embargos de divergência 1.757.781, que afirmou que há o creditamento na aquisição de mercadorias que sejam empregados no processo produtivo, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de sua realização para a consecução do objeto social da empresa. Então, há necessidade de ser essencial à atividade fim do contribuinte para que haja o direito ao creditamento sobre esses produtos. É exatamente esse o caso da Elektro. Os veículos e os acessórios, eles são necessários na realização da sua atividade fim, já que são utilizados na instalação da rede elétrica e permitem a distribuição da energia elétrica, sendo que em seu objeto social consta os dois objetivos, né? Tanto comercialização, distribuição de energia elétrica, quanto a instalação, manutenção da rede de distribuição. Sendo assim, né, requeremos o não provimento do recurso de ofício, com a manutenção do cancelamento do item 2 do auto de infração. Muito obrigada. Eu que agradeço a brevidade e objetividade da doutora, parabenizo a doutora pela sustentação oral. O meu voto já estava disponível, eu vou passar a leitura dos principais pontos do voto, tá? Partindo da leitura aqui do item 6. O AIM contém duas acusações. A primeira instância manteve integralmente o item 1, cancelou integralmente o item 2 e limitou os juros à taxa Selic. A segunda Câmara julgadora manteve a decisão de primeira instância, por determinação da Egrégia Câmara Superior, que conheceu do recurso especial da Fazenda e de provimento, os autos retornam para julgamento do recurso de ofício. Assim, somente o item 2, que foi integralmente cancelado pela primeira instância, está em discussão. Rememoro que no item 2 consta a acusação de crédito indevido de ICMS. Informa o relato infracional que a acusação tem origem na escrituração de notas fiscais emitidas com a finalidade de lançamento do crédito relativo à aquisição de bens para ativo imobilizado, as quais englobam valores apurados no SIAP, decorrente da entrada de veículos e acessórios não relacionados diretamente com a atividade econômica praticada pela contribuinte. Os bens em questão não compõem o sistema de distribuição de energia elétrica da Elektro Redes S.A. e não participam do processo de circulação da aludida mercadoria. Assim sendo, não se configuram como instrumentais e não geram, por suas entradas ou aquisições, direito ao crédito do ICMS. O julgador de primeira instância cancelou integralmente a acusação, nos seguintes termos: transcrevo a decisão, parte da decisão recorrida, em que fundamento o cancelamento do item 1 e continuo no meu voto. A DRF, parecer de recurso de ofício, se manifesta pelo restabelecimento da acusação. Consta no parecer, transcrevo as razões em que a DRF requer o restabelecimento da acusação e passo ao voto. Em relação à acusação, a contribuinte informa que, abre aspas, os veículos cujos créditos foram glosados pelo item 2 do AIM referem-se à frota operacional da recorrente, destinados a executar serviços na rede de energia elétrica, sem os quais impossibilitaria a distribuição de energia elétrica, fecha aspas. Nas contrarrazões, a contribuinte argumenta que, abre aspas, os veículos e seus acessórios adquiridos para compor seu ativo imobilizado devem gerar direito a crédito ICMS, uma vez que esses são de propriedade da recorrida e empregados nos diversos serviços executados nas redes de distribuição, sendo classificados na escrita da recorrida como bens do ativo permanente operacional e empregados na atividade econômica da recorrida, distribuição de energia elétrica, fecha aspas. Ao analisar os autos, entendo que a acusação deve ser restabelecida. Os créditos não podem ser aproveitados pela contribuinte, pois, como reiteradamente decidido pela Câmara, pela Egrégia Câmara Superior, abre aspas, os veículos utilizados para a manutenção da rede de distribuição, assim como, ainda que essenciais para a atividade da recorrente, não participam diretamente da atividade de comercialização da energia elétrica.
nesse sentido, transcrevo parte do voto proferido no AIM 4003-145, dígito 7, de relatoria do ilustre juiz Dr. Alberto Podgaek, e incorporo no meu voto como razão decidida, tendo em vista que o julgamento tratou da mesma matéria e dispõe expressamente sobre o entendimento mais recente da Igreja de Câmara Superior. Transcrevo parte do voto do Dr. Alberto que contempla a matéria e continuo no meu voto. Adicionalmente, transcrevo parte do voto proferido no julgamento do AIM 4.122, 684, dígito 7, em que o ilustre juiz relator, Dr. Marcelo Amaral Gonçalves de Mendonça, conheceu do recurso especial da Fazenda e deu-lhe provimento para restabelecer a mesma acusação. Destaco que o voto se reporta a outras decisões que não legitimaram a tomada do crédito. Vejamos, também transcrevo parte desse voto, que cita outros diversos votos proferidos na Igreja de Câmara Superior no mesmo sentido. Concluo. Destaque, considerando que a matéria tem entendimento consolidado no âmbito desse tribunal, reforma a decisão de primeira instância para restabelecer integralmente o item 2 do AIM, tendo em vista que os veículos utilizados para a manutenção da rede elétrica de distribuição, ainda que essenciais para a atividade da recorrente, não participam diretamente da atividade de comercialização de energia elétrica. Com relação aos juros, fica mantida a limitação da taxa Selic, nos termos da súmula 10 desse tribunal. Antes posto, com êxito do recurso de ofício e no mérito dou-lhe parcial provimento para restabelecer o item 2 do AIM e manter a limitação dos juros de mora à taxa Selic. Só vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já estava disponível, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação à matéria? Gostaria de fazer alguma indagação à doutora Bárbara? Não? Com relação a esse voto, doutora Maria Selma, a doutora participou da Câmara Superior, então a senhora tem que gravar um impedimento aqui. Verdade. Conseguiu, doutora Maria Selma? Entendi. Veio. Verificando o quórum. Em votação. Doutora Bárbara, então a doutora Maria Selma se declarou impedida porque ela participou do julgamento da Câmara Superior, tá? Doutor Henrique e doutor Cláudio me acompanharam, então pela decisão unânime, eu mantive eu restabeleci a acusação em razão das decisões reiteradas da Câmara Superior no sentido da lei, da glosa do crédito.
Tá bem. Obrigado, Eu que obrigado. Tenha um agradeço. Um ótimo bom dia a todos. bom dia. Tenha um ótimo, excelente final de semana. Dando sequência à sessão de julgamento, peço a todos que acessem o IM 440-254, Dow Agrociências Industrial Limitada, relatora o doutor Henrique. A doutora Jéssica está presente para fazer sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Henrique e pode abrir diretamente a sustentação oral para a doutora Jéssica. Fica à vontade. Bom dia. Bom dia, doutora Jéssica. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, um bom dia especial ao doutor Cláudio, que está aqui substituindo a doutora Luciana. Vou fazer a leitura aqui do relatório, antes de passar a palavra para a doutora Jéssica. Trata-se de recurso ordinário interposto às folhas 4190 e 4242, contra a decisão de folhas 4138 e 4186, que julgou procedente os itens remanescentes para a discussão do AIN 41402546, lavrado em face de Dow AgroScience Industrial Limitada. Restam para discussão no presente caso apenas as acusações constantes dos itens 1, 2, 3, 4 e parcialmente dos itens 7, 8, 9 e 10 do AIN, assim redigidas. Eu trago aqui, transcrevo os itens como estão relatados na acusação. Então, o item 1 deixou de pagar ICMS em 2016, 17 e 18, decorrente de diferenças encontradas em operações de movimentação de mercadorias realizadas, apuradas por levantamento fiscal. Nesse caso, a autoridade fiscal considera que, se o contribuinte opera utilizando-se de armazéns gerais, os quais apenas guardam em seus estabelecimentos mercadorias remetidas pelo depositário Dow, e os mesmos as devolvem física ou simbolicamente, neste último caso, quando os AGs entregam-nas a terceiros por conta e ordem do depositário Dow, devendo obrigatoriamente, em ambos os casos, as mercadorias serem avaliadas pelo mesmo preço que as recebe, ficando ao final de cada exercício com os estoques de propriedade dos terceiros depositados, que ficaram em seu poder e avaliados igualmente pelos preços de entradas, concluímos por questão óbvia que não deveria apresentar diferenças na aplicação da equação estoque inicial mais remessa igual a retorno mais estoque final. Esse racional é também o do item 2. O item 3 já é deixar de pagar o ICMS 2016, 17 e 18, decorrente de diferenças encontradas em operações de movimentação de mercadorias realizadas, apuradas por levantamento fiscal, considerando que, se o contribuinte opera utilizando-se de terceiros industrializadores, os quais apenas transformam matérias-primas e as devolvem, devendo obrigatoriamente, em ambos os casos, as mercadorias serem avaliadas pelo mesmo preço que as recebe, ficando ao final de cada exercício com os estoques de propriedade dos terceiros encomendantes, que ficaram em seu poder, e avaliadas igualmente pelos preços de entrada. A diferença aqui é a questão da industrialização. Mesmo racional para o item 4. Item 7 é deixar de escriturar nos períodos de 5, 7, 8, 10 e 11 de 16, 9, 11 e 12 de 17, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 de 18, documentos relativos às entradas de mercadorias no estabelecimento, CFOP de retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda, relacionados no anexo 5, sendo que já se encontravam escrituradas as operações no período. Item 8 também é deixar de escriturar documentos relativos às entradas de mercadorias de retorno de mercadorias emitidos para depósito fechado ou armazém geral, relacionados no anexo 6, sendo que também já se encontrava escrituradas as operações do período. Item 9, por sua vez, é deixar de escriturar documentos relativos a operações tributadas de entradas de mercadorias no estabelecimento, relacionados no anexo 7, sendo que já se encontrava escrituradas as operações do período. Item 10, deixar de escriturar documentos relativos a operações não tributadas de entradas de mercadorias no estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período.
Os itens em discussão se referem, portanto, à falta de pagamento de ICMS em razão de diferenças apuradas por levantamento fiscal e falta de escrituração de documentos fiscais. Em seu recurso ordinário, a recorrente argumenta em síntese o seguinte: nulidade da decisão recorrida, por falta de apreciação de pedidos capazes de cancelar a autuação, decadência parcial do crédito tributário constituído com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, nulidade do lançamento por vício de motivação. Quanto aos itens 7 a 10, as notas fiscais teriam sido devidamente registradas, que seria motivo de seu cancelamento. A apuração do imposto não teria respeitado a legislação de regência. A autuação teria se distanciado da verdade material, desproporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas, invalidade dos juros aplicados. O parecer encontra razões ao recurso ordinário, as folhas 42, 46 e 4268, rechaça os argumentos do contribuinte. Esse é o breve relato das circunstâncias do caso. Então, eu passo a palavra para a doutora Jéssica. Doutora Jéssica, só vou pedir desculpa um pouquinho. O que aconteceu aqui? O meu sistema EPAT caiu, tá? O doutor Henrique já tinha enviado o voto, eu já tinha lido ele, tá? A doutora Maria Céu também já tinha lido, só o doutor Cláudio que ele não teve acesso ao voto porque ele veio substituir a doutora Luciana, tá? Mas assim, só vou pedir para aguardar um pouquinho para fazer a sustentação oral, porque a doutora Maria Anselma não tá aqui presente, né? Ela vai ter que reiniciar o computador e eu também, porque ela não vai ouvir a sustentação oral, eu vou ouvir, mas eu não vou conseguir dar sequência ao julgamento, tá? Então, só um minutinho, só para mim desligar o Claro. computador aqui, e aí a gente retoma a sessão. Sem Não sei problema. se o computador se o doutor Cláudio tá no sistema, o doutor Henrique também tá conseguindo acessar, mas o meu EPAT ele caiu, tá? Eu vou ter que reiniciar a máquina. Só um minutinho, tá bom? Pode deixar. Obrigado. Acabou de aparecer para mim aqui que também caiu meu empate. Vou reiniciar. Então, todo mundo vai reiniciar e aí a gente já retorna aqui o julgamento, tá bom? Só um minuto.
Me parece aqui que estou recebendo mensagem, parece que foi um problema geral, tá? A oitava Câmara também está tendo problema. Deu aqui para mim instalar fazer um download aqui. Vamos ver se a gente continua aqui. Só um minutinho, tá? O problema não é exclusivo aqui da Câmara. Fazer o seguinte, só para ninguém ficar esperando, o DTI está tentando resolver. São 9 horas. Vamos colocar às 9h10 a gente retoma aqui o julgamento e coloca um banner aqui para esperar, tá bom? Enquanto isso, a gente vai tentando resolver aqui internamente. Tá joia? Ok. Tá bom. Bom, tá bom. Jason, você pode colocar um banner aí para mim, fazendo um favor? Só para aguardar? Consegui retornar, pessoal. Ô, doutor Henrique, o doutor Silvio colocou um intervalo de 10 minutos, Tá ótimo, obrigado. tá bom?
Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Sim. Tá bom. Eu já consegui entrar aqui no EPAT. Como é que estão os demais? E Doutor Cláudio, doutora Maria Selma, doutor Henrique. Tá Já tudo ok? voltei. Já voltou? voltei. Sim. Eu já voltei também. Já voltou. Então, pode prosseguir com a sustentação oral, doutora Jéssica, por gentileza, tá bom? Retomando o julgamento. Perfeito. Bom dia a todos. Muito obrigada pela leitura do relatório, doutor Henrique. Apenas vou fazer uma breve retomada aqui do caso para poder contextualizar, considerando o intervalo. Bom, no presente auto de infração, a DAO, hora recorrente, foi acusada de ter cometido infrações relativas ao pagamento do imposto apurado mediante levantamento fiscal e também relativa aos livros fiscais contábeis e registros magnéticos. Esse crédito tributário, ele decorre de operações de remessa e retorno para industrialização e armazenagem. Em primeira instância, foi proferida a decisão, mantendo o lançamento em relação aos itens sob discussão e também foi considerado os itens e subitens que foram objeto de liquidação pela recorrente. Ocorre que a decisão de primeira instância é nula por vício de motivação. E isso porque o órgão julgador ele não realizou uma análise aprofundada dos fundamentos apresentados na impugnação da recorrente. A decisão ela limitou-se a reiterar e ratificar os argumentos da fiscalização, sem considerar as explicações e os documentos apresentados pela recorrente em sede de impugnação. A DTJ ignorou elementos essenciais que foram apresentados pela recorrente, como a ausência de metodologia razoável na apuração de supostas diferenças de estoque e os equívocos na apuração do ICMS. A recorrente ela evidenciou que diversas notas fiscais de remessa e de retorno foram emitidas em um exercício e foram escrituradas no exercício seguinte. E isso não foi considerado na integralidade pela fiscalização no levantamento fiscal. Esses pontos foram apresentados na impugnação e deveriam ter sido devidamente apreciados e analisados com o cotejo dos documentos que foram apresentados em relação ao levantamento que foi realizado. Porém, isso não foi feito. E a fim de evidenciar essa nulidade gritante, ao nosso ver, é importante recuperar o histórico do presente auto de infração. O presente auto de infração decorre de uma ordem de serviço, a OSF 14.00443/180, e da mesma ordem de serviço decorre também o auto de infração 440.137.9. Enquanto o presente auto de infração exige um crédito decorrente de fatos geradores ocorridos em 2016, 2017 e 2018, aquele auto se refere a fatos geradores ocorridos em 2015. Os dois autos surgiram do mesmo contexto fático e envolvem acusações idênticas, as quais foram apuradas a partir do levantamento fiscal realizado na mesma OSF. Além disso, os argumentos de defesa dos dois casos e o acervo documental e probatório são similares, se não idênticos. Só que o AIM 440.137 foi lavrado em 12 de 2020 e o presente foi lavrado em abril de 2021, logo na sequência. Apesar disso, o AIM 440.137.9 já passou por 3 conversões em diligência, enquanto no presente caso, houve apenas uma diligência, mas para verificação dos pagamentos que foram feitos. Não houve intimação para que a recorrente exercesse o contraditório em face do parecer fiscal e não houve conversão em diligência antes do julgamento de primeira instância para análise dos documentos que foram apresentados e dos argumentos. E até para facilitar a visualização desse cenário, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês uma pequena... Vocês estão vendo? Sim. Sim, estamos vendo. Aqui, ó, a gente tem nesse primeiro quadro aqui o print do relatório circunstanciado do presente caso, que é o 440.2546. Então, contribuinte DAO,
a origem dos trabalhos. O presente trabalho fiscal decorre da OSF 14.04443.18.0. E aqui o relatório circunstanciado do outro auto de infração que eu mencionei, que foi lavrado na mesma OSF 14.00443.18.0. Aí aqui a gente tem o extrato de movimentos do IPAT do presente auto de infração. Vejam que eu até destaquei aqui, ele foi convertido em julgamento de diligência apenas uma vez, que foi justamente para apuração dos valores que foram pagos pela empresa, né? Então, já está aqui a conversão em diligência, voltou da diligência e já foi distribuído a defesa para julgamento, sendo que a DAO foi intimada apenas para se manifestar a respeito dessa diligência de julgamentos realizados. Já no outro auto de infração, que é aquele que foi lavrado anteriormente, a gente está na terceira diligência, tá? E ainda não teve julgamento em primeira instância. Então, isso é apenas para destacar essa nulidade, que, ao meu ver, é flagrante aqui, até pelo trâmite processual dos dois casos. E diante disso, requeremos a anulação da decisão, para que tenha realmente uma análise criteriosa dos fundamentos e dos documentos apresentados que evidenciam a ausência de rigidez do lançamento e incerteza do crédito tributário exigido. Pois bem, superando a nulidade, caso esse seja o entendimento, entendemos que a decisão merece reforma. Por quê? Primeiro, porque tem que ser reconhecida a decadência parcial aqui. No presente caso, 19 de abril de 2021 do auto de infração. Mas os valores cobrados se referem a fatos geradores, inclusive anteriores a 19 de abril de 2016. E esses fatos geradores anteriores a 19 de abril de 2016 estão decaídos. Vale destacar que houve pagamentos parciais e que o caso não se trata de ausência total de pagamento, como sustentado equivocadamente na decisão recorrida, mas se exige ICMS sobre diferenças que foram apuradas, o que consta expressamente no relato da infração do auto de infração. E se exige também penalidade pela ausência de escrituração de operações tributadas. Então, aqui no item relativo à escrituração, por óbvio que a gente deve aplicar o 150, né? Se está exigindo uma penalidade pela falta de escrituração de operações tributadas, aqui ou a gente teria uma dupla exigência, né, em relação ao imposto, se a gente estivesse falando dos mesmos fatos geradores com duas acusações pela falta de pagamento e escrituração, ou se tem que reconhecer que aqui tem a decadência. Então, em relação a esses fatos geradores ocorridos antes de 19 de abril de 2016, há necessidade de exclusão do levantamento fiscal. O levantamento fiscal não pode contemplar esses fatos geradores, porque estariam alcançados pela decadência, e a multa pela não escrituração também não pode ser exigida em relação a esses fatos geradores, porque é alcançado pela decadência à luz do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Por outro lado, também, a decisão ela merece reforma para que seja reconhecida a precariedade do auto de infração. O auto de infração ele se baseia em dispositivos legais genéricos que não são suficientes para fundamentar ou justificar o lançamento de ofício, e, mais grave, esses dispositivos eles não guardam relação com a conduta que foi imputada à recorrente e não sustentam a penalidade também aplicada. A autuação ela se baseia numa OSF que não objetivava fiscalizar os registros de estoque da recorrente, mas sim verificar eventuais irregularidades relativas à adoção da alíquota de 4% do ICMS em saídas interestaduais efetuadas com mercadorias importadas. E isso fica bem claro até aqui até nesse trecho aqui que eu colacionei do relatório circunstanciado. A ordem de serviço fiscal citada tem como objetivo identificar irregularidades na utilização por contribuintes paulistas da alíquota de 4% na operação de saídas interestaduais efetuadas com mercadorias importadas. Então, obviamente que não guarda qualquer relação com o auto de infração que foi lavrado. E, além disso, a apuração do crédito tributário ela foi feita pela autoridade fiscal adotando os fatos geradores anuais.
ao invés de se utilizar dos dados contidos nas próprias notas fiscais e na EFD. Então, não há razão para embasar o lançamento tributário no sentido de transformar o ICMS em um tributo de fato gerador anual, sob o argumento de que decorreria do levantamento de estoque. Isso também evidencia a ilegalidade, liquidez e incerteza do crédito tributário. Além disso, a decisão também deve ser reformada porque não reconheceu a invalidade da exigência de multa pela não escrituração de notas fiscais que foram escrituradas. Nos itens 7 a 10 do AIM, a recorrente é acusada de não escrituração de notas fiscais. Porém, a recorrente demonstrou que muitas notas fiscais foram escrituradas. Inclusive, a decisão recorrida reconhece que a recorrente escriturou as notas fiscais, mas manteve as penalidades em razão de a recorrente ter cometido erros na chave de acesso ou ter escriturado fora do período de apuração. Reitera-se, a decisão recorrida reconheceu a escrituração das notas, apesar de apontar os equívocos na escrituração. Assim, ou a acusação fiscal está equivocada, pois não houve falta de escrituração, apenas registros fora do prazo ou com erros em algumas notas, ou a decisão recorrida promoveu uma alteração de critério jurídico do lançamento em afronta ao artigo 146. Não faz sentido você penalizar contribuintes dois contribuintes, um que não faz a escrituração e outro que faz a escrituração com algum equívoco, pela mesma penalidade, uma penalidade bem gravosa, por sinal, de 10% do valor das operações. Aqui, a penalidade que se amoldaria muito mais ao fato seria a penalidade prevista na linha P do artigo 85, inciso 5, que é aquela que prevê penalidade pela irregularidade de escrituração não prevista nas linhas anteriores, imputando multa de 1% do valor das operações. Veja, agora, imputar uma penalidade de não escrituração, quando a própria decisão reconhece que houve escrituração, mas com equívoco, evidencia que essa penalidade foi imputada de forma inadequada. E, mais uma vez, também evidencia a própria fragilidade do lançamento, que não considerou as escriturações realizadas. A decisão ela não considerou a documentação apresentada pela recorrente em relação à denúncia espontânea, porque a recorrente realizou uma denúncia espontânea e a decisão afirmou que a recorrente já estaria sob fiscalização na época da denúncia. Mas, na manifestação fiscal de folhas 4.047 a 4.057, a própria autoridade fiscal reconheceu que a denúncia foi aceita e que foram realizados ajustes para a apuração das diferenças nas movimentações. Só que a recorrente demonstrou que algumas notas fiscais, 5 delas, não foram consideradas, apesar de também estarem incluídas nessa mesma denúncia espontânea. E o que também por si evidenciaria a fragilidade do lançamento. Além disso, a recorrente destacou, no documento 13 da impugnação, que cerca de 25 notas fiscais listadas no anexo 8 da autuação, referente ao item 10 do auto, são referentes a serviços prestados, tomados, no caso, pela recorrente, e não deveriam ser escriturados na EFD e ICMS, conforme detalhado nessa planilha do documento 13. Essas notas fiscais, elas foram emitidas com CFAP 5933, que tem como descrição justamente a prestação de serviço tributado pelo ISS. Então, não caberia aqui também a imputação de penalidade pela não escrituração dessas notas. Dito isso, todos esses fatos evidenciam que a investigação e o levantamento foi inadequado e resultaram numa autuação questionável. Se a fiscalização tivesse realizado uma verificação apropriada e solicitado esclarecimentos e tivesse ocorrido as diligências antes do julgamento de primeira instância, essas questões poderiam ter sido sanadas adequadamente, mas não foram. E diante dos erros na apuração das infrações e na aplicação das penalidades, a improcedência da autuação deve ser reconhecida e a decisão deve ser reformada. Dito isso, a recorrente requer que esta Câmara do Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas admita e dê integral provimento ao recurso ordinário do contribuinte para que a decisão de piso seja anulada, com a determinação de que seja realizada uma diligência fiscal para análise dos documentos apresentados, ou ainda que a decisão seja reformada para cancelar o auto de infração.
Por fim, requer que seja determinada a aplicação da súmula 10, revisada deste TIT, com a limitação dos juros de mora à taxa Selic. Muito obrigada a todos pela atenção e sigo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Obrigado, doutora Jéssica, pela belíssima sustentação oral. Parabenizo a doutora. Passo a palavra ao doutor Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizo a doutora Jéssica pela sustentação oral, bastante objetiva, clara. Eu vou passar a leitura do voto, que, como o doutor Silvio já havia mencionado, estava disponível a quase todos os integrantes desta sessão de julgamento, e o doutor Cláudio tem acesso aí pelo sistema para acompanhar. Bom, a preliminar de nulidade da decisão recorrida, por falta de apreciação de argumentos trazidos aos autos em sede de impugnação pela hora recorrente, não merece prosperar. A recorrente aponta 2 argumentos que não teriam sido analisados: a ausência de motivação para justificar a formalização do lançamento, pois não há metodologia razoável no cálculo da apuração das supostas diferenças de estoque, e a improcedência do AIM por equívoco na apuração do ICMS e inexistência das diferenças de estoque ICMS apurado. Ocorre que, verificada a decisão de primeira instância, é possível confirmar que o julgador não deixou de analisar nenhum dos argumentos levados à sua apreciação pela parte autuada. Especialmente em relação a esses 2 argumentos acima mencionados, sua análise consta dos parágrafos 29 a 41, folhas 4159, 4162, e 73 a 79, folhas 4173 e 4175. Por essa razão, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. Também não é possível entrever nulidade do AIM por vício de motivação. O auto de infração atende às exigências do 142 do CTN e do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009. Além disso, o trabalho da auditoria fiscal está baseado em provas trazidas aos autos nas mais de 4.000 páginas de documentos acostados. Eu transcrevo o artigo 142 do CTN e o artigo 34 da Lei 13.457 de 2009. Retorno ao meu voto. Também não pode ser acolhido o pleito de decadência, uma vez que o caso se refere à ausência de pagamento de ICMS apurada através de levantamento fiscal e a descumprimento de obrigações acessórias. Em relação ao quanto foi objeto de autuação, não pode ser dito que tenha ocorrido pagamento parcial. A ausência de qualquer pagamento relacionado às operações identificadas por levantamento fiscal é premissa da autuação, que afasta a aplicação do parágrafo 4º do 150 do CTN, atraindo a incidência do artigo 173.1 do mesmo Codex, conforme, inclusive, a súmula TIT 15 de 2020. Além disso, a contagem do prazo decadencial para exigências decorrentes de obrigações acessórias se dá também com fundamento neste último dispositivo legal. Outro sim, não há nulidade relacionada à ordem de serviço fiscal emitida. Independentemente das razões iniciais para o começo da fiscalização, o fato é que, identificada irregularidade no cumprimento das obrigações tributárias, a autoridade fiscal deve cumprir com sua função legalmente vinculada de constituir crédito tributário diante do agir infracional do sujeito passivo. Com relação ao suposto apontamento de dispositivos legais genéricos, que seria mais uma causa de falta ou precariedade de motivação do AIM, o argumento não pode ser acolhido. Os dispositivos legais apontados, artigos 58 e 87 do Regulamento ICMS do Estado de São Paulo, de acordo com o relato da infração, o relatório circunstanciado, as provas trazidas aos autos pela autoridade fiscal e a manifestação fiscal, foram descumpridos, estando as razões da autuação e a infringência à lei corretamente demonstradas neste caso concreto. Quanto ao argumento de que as notas fiscais consideradas pela fiscalização como não escrituradas teriam, sim, sido escrituradas, como bem observado em sede de manifestação fiscal e acolhido em sede de decisão de primeira instância, a escrituração dos documentos fiscais mencionados contou com equívocos formais, por exemplo, erros de chave de acesso, além de ter se dado em momento posterior ao permitido pela legislação de regência, após escrituradas as operações do período. Dessa forma, os documentos fiscais apontados pela recorrente como escriturados foram levados em consideração, foram analisados pela autoridade fiscal, tendo sido rechaçado o argumento com base no que dispõe a legislação de regência da matéria. Também não entrevejo qualquer afronta à busca pela verdade material no presente caso. Em nenhum momento, a fiscalização desconsiderou elementos concretos que falassem contra a constituição do crédito tributário e a aplicação da técnica do levantamento fiscal. Quanto ao argumento de que a autuação não teria respeitado a legislação de regência, pois teria considerado o momento da ocorrência do fato gerador em período distinto do mensal,
a recorrente não obteve êxito em demonstrar como que o apontamento dessas datas nos cálculos do DTF podem significar alguma ilegalidade, porque, afinal, o que eu quero dizer aqui é que a inclusão dessas datas no DDF não significa uma consideração de ocorrência, de momento de ocorrência de fato gerador distinta daquela prevista na lei. Os argumentos tecidos contra as penalidades aplicadas se fundamentam em matéria constitucional, desproporcionalidade e razoabilidade. O artigo 28 da Lei 13.457 de 2009 impede ao julgador administrativo o afastamento de lei vigente por inconstitucionalidade. Por esse motivo, não é possível reconhecer as alegadas desproporcionalidade e razoabilidade das multas. No que se refere à possibilidade de atualização da base de cálculo das multas aplicadas, o Egrégio Tite de São Paulo já sumulou a questão. É legítima a atualização do valor básico da multa punitiva nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89, súmula 13, se eu não me engano. No que se refere à taxa de juros aplicada, esta deve ser adequada à Selic, nos termos da súmula TIT 10, de 2017, em sua versão revisada. E aí eu menciono o conteúdo da súmula 10, na sua versão revisada. Quanto ao pedido de redução das penalidades, considero que as multas aplicadas, além de previstas em legislação válida e eficaz, se mostram condizentes com a conduta da parte autuada, não sendo o caso de redução por relevação. Então, diante do exposto, eu conheço do recurso ordinário e aí lhe dou parcial provimento para determinar a adequação da taxa de juros da Selic, nos termos da súmula TIT 10 de 17, mantendo no mais a decisão recorrida como lançada e o AIN 41402546 nos moldes de sua elaboração. Desse modo, como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Eu abro para discussão o voto. Alguém tem alguma dúvida? A doutora Jéssica está presente? Pois não? Desculpa. Em razão de um equívoco ali de digitação, só vou editar o relato rapidinho para Tá, ok. retirar um número 9 a mais que apareceu ali. Só um segundo. Enquanto isso, eu vou reiniciar o navegador aqui também, porque eu perdi aqui o EPAT novamente, tá? Já está editado e registrado. Processo em discussão. Alguém tem alguma dúvida? A doutora Jéssica está presente para alguns esclarecimentos que se fizerem necessário. Posso encerrar os debates? Debates encerrados. Verificando o quórum. Em votação.
Doutora Jéssica, decisão unânime pelo parcial provento do recurso ordinário, então somente para limitar os juros à taxa Selic, decisão unânime. Obrigada a todos. Um ótimo dia. Obrigado, ótimo dia, excelente final de semana, doutora, também. Dando sequência ao julgamento, peço que acessem o processo relativo da doutora Maria Anselmo, a IM 5023, 5023-018, SS Comércio Atacadista de Equipamentos e Serviços Eireli, é um recurso de ofício. Vou perguntar aqui, a doutora Thais está presente, ela só vai acompanhar, doutora Thais? Bom dia, presidente. Sim, eu vim só para acompanhar. Não vamos Tá fazer joia, então. sustentação. Obrigada. Obrigado. Pode passar a leitura, então, direto do voto, doutora Maria Anselmo, fazendo favor? Pois não, presidente. Bom dia a todos. Então, Dá para aumentar o volume, doutora? pois não. Acho que melhorou. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Vou tentar. Agora, é que eu já pus no máximo aqui. Então, é uma única infração, né, por deixar de pagar por meio de guia de recolhimento especial o ICMS-ST, no período de 1 de fevereiro de 2019 a 2004 até 6 de 2019. Acho que esse 4 está mais. Referente à entrada no estabelecimento do cliente, acesso a comércio atacadista de equipamentos e serviços, proveniente da regime de subsidiária, proveniente da empresa KIS Soluções Importação Limitada, que teve a sua inscrição estadual de Catarina sem comprovação do recolhimento. Na primeira defesa, a autuada foi julgado a improcedente com a decisão proferida nos seguintes termos. Pelos demais elementos destes autos constos, julgo improcedente o AIM. As folhas 176 e 177, a representação fiscal remete os autos em diligência ao agente fiscal autuante para se manifestar sobre a redação conjuntada de parecer fiscal às folhas 181 a 194. As folhas 196, 201, houve juntada de parecer em recurso de ofício, e as folhas 205 e 211, a contribuinte autuada juntou suas contrarrazões ao recurso de ofício. Passo ao voto. No recurso de ofício, em seu parecer, a representação fiscal alega que o julgador teria se equivocado em entender que solicitar a apresentação de comprovante de recolhimento de ICMS-ST não seria o mesmo que a exigência do pagamento do imposto. Isso porque, conforme destacado pelo agente fiscal de renda, as folhas 132, ele disse: é claro que o contribuinte deveria apresentar os comprovantes de pagamento do ICMS-ST devido, ou sofreria as sanções previstas na legislação tributária, caso o lançamento de ofício do ICMS-ST devido. Abre e fecha aspas. Ainda, a representante fiscal afirma que a divergência entre os valores de ICMS-ST, tanto das notificações ICMS-ST exigido no AIM, não implicaria na improcedência da autuação, onde o agente fiscal de renda ou as folhas 181, 4, que nas notificações constavam todas as chaves de acesso pertinentes às eletrônicas, objeto da autuação, dando explícitas operações em relação às quais não houve o recolhimento do ICMS-ST, e notificou a autuada a comprovar o recolhimento do ICMS-ST pertinente a todas as notas fiscais discriminadas nas notificações, onde a contribuinte autuado deixou de atendê-las. Analisando os autos, verifico que no relatório circunstanciado
folha 710, consta a informação que a origem do trabalho foi a Ordem de Serviço Fiscal número 14, 00087/2023, as folhas 66, onde a contribuinte foi devidamente cientificada, ocorrendo a devida notificação em 12 de 1 de 2023, as folhas 56 a 57. Em 3 de 2 de 2023, conforme a 58 e 59, sobre a falta de recolhimento do ICMS e ICMS-ST, localizada na conta fiscal por mês de referência. GARI de 1 de 1 de 2019, 31 de 12 de 2019. Sendo a recorrente intimada a apresentar os comprovantes de recolhimento sob pena de infração à legislação tributária, passível de sanção, constando as chaves de acesso à nota fiscal, sendo que tais notas fiscais eletrônicas, as mesmas que constam no anexo 1, tabela auxiliar de folhas 11 e 30. Diante da análise, tenho que concordar com a representação fiscal. Portanto, a contribuinte foi devidamente notificada da falta de recolhimento em sua conta fiscal por mês de referência GARI 1 de 1 de 2019, 2 de 2019, devidamente relacionada com as notas fiscais eletrônicas, ter se mantido inerte, correta está a autuação a ela em voz. Já com relação à somatória dos valores cobrados neste AIM, a decisão recorrida entendeu que, dada a grande discrepância entre os valores do ICMS-T de 2019, constante da acusação, folhas e das notificações, as folhas 115 a 108, o julgamento convertido em diligência para que o autuante apresentasse explicações e provas de que a contribuinte era previamente notificada a recolher o imposto objeto do AIM. O autuante, em resposta, informou que AIM foram considerados os valores das notificações de 10 de maio de 2020 e 20 de maio de 2021. Representou as notificações de folhas 133 a 150, de 10 de maio de 2020 a 20 de maio de 2020, 12 de 1 de 2023 e 3 de 2 de 2023, nas quais consta exigência apenas de apresentação de comprovante de recolhimento de CMST, que, a rigor, não é o mesmo que exigência de pagamento do imposto pelo constituído, tanto que, na acusação, foram descritas as duas hipóteses. Aí eu leio. Mas, né, mesmo se assim não fosse, os valores do ICMST de 2019, referido nas notificações de 10 de maio de 2020, 20 de maio de 2021, as folhas 133 e 140, e que, segundo o autuante, foram utilizadas na elaboração do AIM, são também bastante inferiores ao valor da exigência fiscal. A exigibilidade do imposto em questão por meio do AIM está legalmente condicionado à inadimplência das obrigações de recolhê-lo, conforme determina previamente a legislação. Ainda que exista correspondência sobre o imposto dado como não recolhido nas notificações e parte do abrangido pela autuação, caberia ao autuante explicitá-las. Aí eu passo ao voto. Ocorre que, em o parecer fiscal de folha 181 a 194, o agente fiscal de renda não trouxe qualquer explicação sobre a divergência entre os valores cobrados no AIM e o constante das notificações, onde a representação fiscal, em seu parecer de recurso das folhas 196 a 201, alega tão somente que divergência entre os valores não implicaria na improcedência da autuação, pois as notificações trataria de etapas de trabalho fiscal. Ocorre que, diante desse fato, tenho que discordar com a representação fiscal. Levantado pelo julgador de primeira instância, os valores constantes nas notificações são bastante inferiores ao valor exigido neste AIM. Portanto, ao meu entendimento, não passa de uma simples divergência, mas de uma discrepância extrema de mais de 3 milhões, causa nulidade deste AIM.
Isso porque houve evidente erro da fiscalização ao preencher os valores no demonstrativo 1, sem trazer aos autos qualquer conferência de cálculo que concluísse pela concordância entre o referido demonstrativo e as notificações apresentadas. A fiscalização não trouxe aos autos qualquer esclarecimento sobre a concordância entre o valor total da autuação e os valores do imposto não recolhidos, referidos nas notificações, onde, em seu parecer de rigor difícil, a representação fiscal somente afirma que tal divergência não implicaria na improcedência da autuação. Entendo que traria o processamento de defesa para a contribuinte. Portanto, diante da discrepância entre o valor exigido no AIM e os valores constantes das notificações recebidas pela contribuinte e ante a ausência por parte da fiscalização em não trazer um esclarecimento convincente fato sobre a correspondência entre o valor total da autuação valores do imposto não recolhido, mantenho a decisão recorrida. Ante o exposto, conheço e nego o provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida e julgou pela improcedência do AIM. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Maria Selma. Só vou fazer uma correção aqui, doutora Maria Selma. A senhora conhece e nega provimento, né? Mas está registrado como não conhecido. Ah, tá. Tá, então, O doutor eu me permite... acho que a senhora tem que fazer um pedido para mim aqui, para editar o voto. Eu autorizo e a senhora faz o registro novamente. Voto de preferência? Não, dá para... Aqui, ó. Consegue habilitar? Só o registro. Ah, sim, ok. Uhum. Enquanto isso, o doutor Rodolfo pediu a palavra. Fica à vontade, doutor Rodolfo. Faz a alteração do registro. Doutor Silvio, se fosse possível, eu gostaria de juntar uma manifestação. Fica à vontade. Tá, joia. Meu sistema também tá meio lento, então já eu gravo. Mas a minha emenda tá, viu, presidente? Recurso de ofício conhecido e não provido. Eu acho que a senhora errou no registro. No registro do voto está recurso de ofício Cefaz conhecido. Tem que gravar. Não, Foi conhecido e não provido, né? Isso, é o que está na minha emenda. Não, mas eu digo no registro. Ah, então. No registro do voto. Aparece conhecido e não provido. Não, na hora que a senhora registrou o voto no sistema, a senhora tem que colocar recurso de ofício conhecido. Ah, entendi, tá. Aí conhecido. Isso, conhecido integralmente com julgamento do mérito. Isso, aí Tá. não provido. Coloquei não corrido. Isso, perfeito. Desculpe, eu errei mesmo. Ah, ok. Quadrinhos ali na bolinha. Isso, agora está correto. Ok, desculpa. Doutor Rodolfo, fora que juntar a manifestação, pode ler, passar a leitura da mesma, por gentileza. Um minutinho, senhor presidente.
Os senhores têm acesso à manifestação? Bom, se me permite, eu vou fazer a leitura. É uma breve manifestação, né? A gente teve acesso ao voto agora. Porém, o que me chamou a atenção foi, segundo os fundamentos da decisão, que a improcedência do lançamento seria pela divergência entre os valores que constaram nas notificações do fisco, né, e os valores exigidos no AIM. A legislação, ela faz apenas a exigência que o contribuinte seja notificado em relação aos valores devidos em termos de substituição tributária para que o lançamento nos termos do 267 seja válido, né? E nesse ponto, a ilustre relatora, ela concorda que a notificação realizada pelo fisco, ela foi válida, né? Então, que a notificação serviu como fundamento da exigência. Um outro ponto relevante seria que as operações contestadas no lançamento, elas tivessem encartadas nos anexos da notificação, e quanto a isso também não há qualquer divergência entre o voto apresentado e o posicionamento da DRF nas razões de recurso de ofício, ou seja, fizeram-se constar, né, nos anexos das notificações todas as operações cujos pagamentos estavam sendo questionados pelo fiscal no ato do lançamento. Quanto à divergência de valores, e eu acho que esse é o ponto, salvo engano, que serviu, né, como fundamento para a improcedência total do crédito, a nosso ver, nos termos do que consta no parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 13.457, caberia à recorrente ter apontado com precisão eventuais erros nos demonstrativos do fisco, né, que consubstanciasse a alegação dela de que a exigência, além daquilo que constou na notificação, era indevida. E em momento algum, pelo menos não foi indicado no votório proferido, que a autuada trouxe aos autos demonstrativos que comprovassem que aqueles valores, além do que se fez constar nas notificações, eles eram indevidos. E, de outra sorte, se o fundamento da decisão é a divergência entre o que se fez constar na notificação e aquilo que foi levado à exigência no DDF, salvo melhor juízo, não ficou claro no voto porque o crédito seria totalmente improcedente e não apenas parcialmente improcedente naquela parte que excedeu os valores que se fizeram constar nas notificações. Então, em razão disso, eu apresento a manifestação que os senhores têm acesso aí, questionando, né, que, primeiro, caberia, nos termos do parágrafo 1º do artigo 22 da 13.457, caberia a recorrente ter juntado aos autos demonstrativos que contestassem e demonstrassem não válidos as exigências feitas pelo fisco, e, num segundo momento, o nosso não entendimento em razão de por que o crédito é totalmente improcedente e não apenas parcialmente, se apenas houve, nos termos do voto apresentado, uma divergência entre o que se fez constar nas notificações e aquilo que se tornou presente nos DDFs, né? Então, seriam essas as nossas observações, senhor presidente. Obrigado, doutor Rodolfo. Com a permissão da doutora Maria Anselmo, eu gostaria de levar esse processo em vista, porque, assim, rapidamente, não tanto quanto a relatora, fiz uma leitura aqui das peças aqui que compõem a acusação. O fato é que a defesa, ela nem se insurge contra o fundamento, contra a razão de decidir trazida na decisão de primeira instância, né? Em momento algum, ela se insurge pelo fato de que ela foi intimada de um valor e mais tarde o AIM foi lavrado com outro valor, né? Porque ela foi intimada pelo 267, tá? E contém a relação das notas fiscais que compõem a acusação. E no momento que
que eu fiz a breve leitura da defesa, da impugnação, eu não encontrei momento algum, salvo o melhor juízo, que ela tenha se insurgido quanto à divergência entre o valor das notificações, constante das notificações, quanto o valor constante do AIM. Também não identifiquei na defesa, né, argumentos ventilados em relação aos valores exigidos no AIM, que diz respeito à composição dos valores, né? Até porque, nesse caso, a contribuinte ela deveria ter recolhido o imposto, né? Então, por isso que ela foi notificada a comprovar via GARI. Mas eu só peço permissão para a doutora Maria Selma para levar em vista esse processo para dar uma olhada na matéria, tá bom? Então, vou pedir. Doutor Henrique gostaria de levar em vista, doutor Cláudio também? Ok. Não, senhor presidente. Não, por aqui não. Tá ok, então. Obrigado. Então, vou... processo sai em vista, e então, com isso, eu encerro o julgamento. Deixa eu só... A doutora Thaís está acompanhando o julgamento. Então, esse processo, a doutora Maria Selma, ela votou pela manutenção da decisão de primeira instância e eu estou levando em vista esse processo, ele retorna novamente para julgamento. Tá bom, doutora Thaís? Ciente, presidente. Obrigada. Bom dia, boa sessão. Eu que agradeço a presença da doutora. Dando sequência à sessão de julgamento, eu vou pegar um processo de minha relatoria, a IM 447-849, Dom Pedro II, Comércio de Bebidas Eireli, não tem sustentação oral, vou passar a leitura diretamente do voto que já estava disponível. A partir do item 5. O AIM contém duas acusações. A primeira, item 1, de receber e transportar mercadorias tributadas, bebidas alcoólicas desacompanhadas de documentação fiscal hábil para operação nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICMES. Informa o relato infracional que as bebidas foram supostamente adquiridas da contribuinte denominada RCL Comércio de Bebidas Limitada, com situação cadastral nulo desde 30/11/2018, PCN número tal. Consta ainda que o imposto foi cobrado por solidariedade nos termos do inciso 11 do artigo 11 do RICMES. A segunda, item 2, de deixar de pagar ICMS por substituição tributária, devido quando das aquisições de bebidas alcoólicas, artigo 313C do RICMES, decorrente da escrituração de notas fiscais eletrônicas que deram origem nas entradas das mercadorias do estabelecimento que foram supostamente adquiridas do contribuinte denominado RCL Comércio de Bebidas Limitado. A terceira Câmara Julgadora, as folhas tais, converteu o julgamento em diligência para esclarecimento de fato relacionado ao item 2. Cumprida a diligência, passa a análise das razões recursais. Preliminarmente, alega-se nulidade do lançamento. Consta no apelo recursal que a recorrente sustenta a grave nulidade na constituição do lançamento do auto de infração, na medida que a fiscalização não analisou, ignorou e muito menos anexou toda a documentação apresentada pela contribuinte na fase de fiscalização, evidenciando a atividade da data máxima vênia ilegal e robótica, contrariando a Constituição Federal de 88, CTN e RICMES. Continua no meu voto. Afasta preliminar, o AIM deve ser instruído com documentos que suportam as acusações. No caso dos autos, as acusações têm origem no fato de que o estabelecimento recebeu mercadorias acobertadas por documentos fiscais inábeis, pois o suposto estabelecimento, que consta como emitente das notas fiscais, teve sua inscrição estadual declarada nula, por simulação de existência de estabelecimento ou da empresa. Para comprovar as condutas infracionais, cabe ao fisco juntar aos autos documentos relacionados ao procedimento que combinam na cassação da inscrição estadual da emitente das notas fiscais e a respectiva escrituração dos documentos da escrita fiscal da autuada. Os documentos apresentados pela autuada no curso do procedimento administrativo que combinou na lavratura do AIM não são documentos de juntada obrigatória, nos termos do artigo 34 da Lei de 13457 de 2009. Transcrevo a disposição legal e continuo no meu voto. Ademais,
Ressalto que os alegados documentos entregues ao FR, que não foram juntados ao AIM, foram anexados à defesa, de tal sorte não vislumbra prejuízo à defesa. Assim, afasta a preliminar e passa ao mérito. No mérito, a tese da boa-fé não socorre autuada, e não existe prova de que as tratativas comerciais se realizavam com o estabelecimento que consta nas notas fiscais, pois, como informado pela autuada na resposta à notificação, diz ela, abre aspas, a operação foi toda tratada com o vendedor Fernando, telefone 11 955 54 9969, por telefone ou WhatsApp. Nos termos não temos conversa desse aplicativo, fecha aspas. Com relação à consulta cadastral, como informado pela DRF, abre aspas, a interessada demonstrou que consultou a regularidade do emitente, conforme se verifica as folhas 510 seguintes. Não foram apresentados conhecimentos de transporte. Segundo o autuado, o transporte foi por conta da remetente das mercadorias. Das 11 notas fiscais que compõem a acusação, verifique que somente a nota fiscal número 4.162, juntadas às folhas 381, indica que o transporte foi efetuado pelo veículo placa OYB 7828. Ademais, foto deste veículo consta no recurso, as folhas 648/649. Para comprovar os pagamentos das operações, foram apresentados comprovantes do sistema eletrônico CISPAG. Não foram apresentados os respectivos boletos. Os comprovantes CISPAG, como mencionado pela DRF no parecer de contra-razões ao recurso ordinário, são frágeis. Pois cabe ao usuário pagador do título preencher os dados referentes à linha digitável do boleto, representação do código de barra, havendo um campo alfanumérico próprio para o preenchimento do nome do cedente. Este nome do beneficiário é de digitação livre e pode ser preenchido da forma que o pagador quiser. Desse modo, é perfeitamente possível fazer um pagamento referente a um determinado código de barra que representa um recebedor específico e discriminar no comprovante do CISPAG um nome de cedente completamente diferente. Não existe consistência efetuada pela instituição financeira do pagador, nem tampouco do recebedor, com relação aos dados informados no sistema de pagamentos, além daqueles referentes à linha digitável, valor e data do vencimento. Tais dados são o confronto entre a linha digitável e os campos referentes ao pagamento. Digo eu, com efeito, considerando que não há prova de que as tratativas comerciais se realizavam com a emitente das notas fiscais, bem como a fragilidade da prova de pagamento das operações, entendo que não há como aplicar a tese de que a autuada é adquirente de boa-fé. A declaração de idoneidade posterior às operações comerciais não macula o trabalho fiscal, pois a declaração de idoneidade tem caráter meramente declaratório. Assim, considerando a natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes de um documento fiscal nulo retroagem desde o seu surgimento, independente da publicação do instrumento que declara a idoneidade. No mesmo sentido, transcrevo abaixo o entendimento exarado pela Igreja de Câmara Superior nos autos DRTC 2860951 de 2005. Transcrevo parte do voto e continuo. Mantenha a exigência do imposto por solidariedade. As provas dos autos demonstram que as mercadorias não têm origem em operações com estabelecimento que consta como emitente das notas fiscais. De tal sorte, está correta a exigência do ICMS da operação própria e do ICMS-ST por solidariedade. Cito o artigo 124, inciso 2 do CTN, continuo. A Lei 6374, institui o ICMS do Estado de São Paulo, prescreve a solidariedade entre quem recebe a mercadoria desacompanhada de documentação fiscal com aquele que se evadiu de pagar o imposto. Assim, subsiste a solidariedade da autuada pelo imposto que deixou de ser pago. A Igreja de Câmara Superior, no julgamento do AIM 4037283 de 2, formou entendimento da possibilidade da solidariedade nos casos em que o recebimento é cobertado por nota fiscal declarada inidônea. Nesse sentido, transcrevo parte da decisão e incorporo ao meu voto como razão de decidir. Transcrevo a decisão da Câmara Superior nesse sentido e continuo. A tese de erro no lançamento por pauta fiscal divergente deve ser acolhida. Isto porque o julgamento anterior foi convertido em diligência para esclarecimento relativo à matéria nos seguintes termos. Transcrevo a decisão anterior que converteu o julgamento em diligência e continua. No cumprimento da diligência, o AFR juntou um novo demonstrativo de débito fiscal, folha 701, com a redução do ICMS-ST
item 2, acatando assim parte das razões recursais que se insurgem contra o item 2. No mesmo sentido, destaco a manifestação da DRF. O pedido de relavação barra redução da multa com fundamento no artigo 527-A não pode ser atendido, pois as condutas infracionais exigem imposto. Com relação ao erro de capitulação, argumente-se em relação ao item 1 que a autuada não foi responsável pelo transporte. Por outro lado, a FR na manifestação fiscal informa que, abre aspas, a multa aplicada pelo fisco está correta, visto que o interessado recebeu as mercadorias acobertadas por NFE de contribuinte nulo e não conseguiu comprovar para o fisco que não é transportador. Então, a responsabilidade do transporte é sim do interessado, fecha aspas. Digo eu, ao analisar as notas fiscais, observo que o campo relativo ao transporte consta que o transporte seria por conta do remetente. No caso, com fundamento no artigo 112 do CTN, entendo que o pleito de reclassificação da multa deve ser aplicado, deve ser atendido, pois há dúvida em relação a quem foi responsável pelo transporte. Assim, a reclassificação da multa de 50% para 35% do valor da operação é a medida que se impõe. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para reclassificar a multa do item 1 de 50% para 35% do valor da operação e, em relação ao item 2, reduzir o quanto é exigido ao valor constante no novo DDF de folhas 701 apresentado pela FR. Só vou fazer o registro do voto aqui e eu já abro para discussão. Eu já havia disponibilizado o voto. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de um esclarecimento? Presidente, Pois não. Bom, está bem claro ali no dispositivo e pelo conteúdo do voto que é um julgamento pela parcial procedência, só que ali no dispositivo está do provimento, e é claro, né, depois você explica, né, do provimento para tal coisa, mas eu não sei se isso em algum momento pode gerar alguma dúvida em alguém, e talvez fosse o caso de colocar do parcial provimento. Eu vou ajustar aqui, doutor. Obrigado. Obrigado. Eu fiz o ajuste do voto. Obrigado, doutor Henrique. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento da contribuinte Dom Pedro II, Comércio de Bebidas e Alimentos Eirélia, AM 447.849, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão unânime. Tem mais um processo da contribuinte, AM 445.160, a doutora Maria Selma é a relatora. Pode passar a leitura diretamente do voto, doutora, por gentileza? Está com o microfone fechado. Eu não estou conhecendo do recurso ordinário em razão da intempestividade. Então, não sei se precisa ler. Eu vou ler rapidinho aqui, então. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo contribuinte, as folhas 531 a 559, contra decisão de primeira instância, 503, as folhas 527. Julgou procedente o AIM. O exame do presente apelo ordinário verifica se está revestido dos requisitos de admissibilidade que rege o processo administrativo tributário, uma vez que intempestivo.
De acordo com o despacho de folhas 499 a 500, foram tornados sem efeito a juntada do presente ainda a decisão de instância de folhas 382 a 398, tornando sem efeito a intimação ocorrida em 5/6/2023, e, portanto, sem efeito a juntada do recurso ordinário de folhas 402 a 498, elaborado sobre uma decisão totalmente estranha ao caso. Os autos foram novamente distribuídos, sendo julgados conforme decisão de folhas 503 a 527, sendo a contribuinte recorrente devidamente intimada da decisão 30/10/2023, às folhas 529. Assim, o prazo máximo para a interposição do recurso esgotaria em 29/11/2023, vez que a contagem dos prazos processuais tem início no primeiro dia útil seguinte à data da publicação da intimação no Diário Eletrônico. Como a recorrente protocolou o recurso em 20/11/2023, às folhas 15, ele é intempestivo, sendo, portanto, inadmitido do seu conhecimento. Destaque, como tudo foi levantado pela própria representação fiscal, às folhas 606, tendo pela manutenção da decisão de primeira instância, porém, a correção dos valores, conforme demonstrativos juntados às folhas 574 a 576, ou seja, a aplicação da taxa Selic nos termos da súmula 10 revisada. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário interposto pela São Pedro II, Comércio de Bebidas e Alimentos Limitada, mantendo a decisão de primeira instância. Porém, aplico a correção dos valores conforme demonstrativos juntados às folhas 74 e 576. Trata, então, da súmula 10 revisada. Acho que não sei se vocês falar alguma coisa, não é parcial, porque a própria fiscalização já corrigiu, né? Eu acho que não tem problema não, doutora. Eu também Doutor Rodolfo, tem algum problema? Não entendo, não. Tá, ok. Alguém tem alguma dúvida? Posso encerrar os debates? Encerrando os debates, verificando o quórum. Então, para fim de registro, a IM da contribuinte Dom Pedro Comércio de Bebidas e Alimentos Limitada, a IM 445-160, decisão unânime pelo não conhecimento por intempestividade, mantida a decisão de primeira instância. Passar ao último processo da pauta, a IM 5035-12D, Alpes Delta Limitada, doutor Henrique, o relator, pode passar a leitura diretamente do voto, tendo em vista a inexistência de pedido para sustentação oral, doutor. Fica à vontade. Obrigado, senhor presidente. Bem, esse recurso ordinário se refere a uma decisão que julgou procedente, o AIN 50351266, elaborado em face de Apes Delta Limitada. Os itens acusatórios se referem a acreditamento indevido em razão da emissão de documentos fiscais de entrada que não correspondem a efetivas entradas de mercadoria, ausência de solicitação de cancelamento de documentos fiscais eletrônicos e falta de escrituração das notas fiscais eletrônicas quando já estavam escrituradas as operações do período. Em seu recurso ordinário, a recorrente alega que a pandemia de Covid-19 justificaria os procedimentos que ela adotou, que se refere especialmente no que se refere à emissão de notas fiscais para anular débitos de ICMS em operações que não ocorreram, que a cobrança do imposto iria configurar uma dupla exigência, uma vez que o ICMS já teria sido recolhido. A cobrança do ICMS, nesse caso, seria contrária à não cumulatividade, e tributação pela ausência da exclusão de IPI da base de cálculo do ICMS. Possibilidade de correção dos equívocos com base no 147 e 149 do CTN, multa confiscatória e necessidade de sua redução.
As razões de mérito recursal se concentram no item 2 da acusação. Com relação ao mérito dos itens 1 e 3, a recorrente não traz argumentos específicos ou junta provas para compor o trabalho fiscal. Caminhou bem a douta representação fiscal dizer as folhas 471 e 472, aí eu abro aspas aqui, o cancelamento das notas fiscais eletrônicas emitidas, independentemente de existir ou não o tributo devido, está previsto no parágrafo 2º do 212-O do regulamento, qual determina que o assunto será disciplinado em norma própria. No caso, tal norma é encontrada no artigo 18 da Portaria CAT 162 de 2008. E aí são transcritos aqui os dispositivos legais em questão. A recorrente reconhece que não realizou o cancelamento dos documentos fiscais nos moldes exigidos pela legislação de regência. Afirma que teria emitido notas fiscais de entrada, a fim de anular os débitos de ICMS surgidos em razão da emissão das notas fiscais de saída, cujas respectivas operações estavam frustradas de algum modo no contexto da mencionada pandemia de Covid-19. Realmente, as provas dos autos e as manifestações, tanto da autuada quanto da autoridade fiscal, dão conta de que o procedimento legalmente previsto não foi seguido pela recorrente, o que serve para justificar a lavratura do AIM. A autuada poderia, inclusive, ter buscado o cancelamento extemporâneo dos documentos fiscais após o fim das restrições impostas pela pandemia. Vale lembrar que dispõe o artigo 204 do regulamento, é vedada a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva saída ou entrada de mercadoria ou a uma efetiva prestação de serviço, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação do ICMS. Inexistiram as operações acobertadas pelas notas fiscais indevidamente emitidas com o intuito de anular os débitos de ICMS. Nesse cenário, não é possível cogitar de aplicação da técnica de não cumulatividade em razão da ausência de incidência do tributo. Quanto à possibilidade de correção dos equívocos praticados com base nos artigos 147 e 149 do Código Tributário Nacional, esta só existiria caso se desse em momento anterior à notificação do lançamento, no caso do 147, não sendo aplicável o artigo 149, uma vez que o lançamento de ofício não contém vício. Além disso, no caso sob análise, incide a previsão do artigo 37 do Regulamento ICMS quanto à presença do IPI na base de cálculo do ICMS. Eu transcrevo o artigo 17. Quanto à confiscatoriedade da multa aplicada, o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009 veda ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente e válida sob argumento de inconstitucionalidade. Por fim, as multas devem ser mantidas como lançadas, tendo em vista que estão adequadas às infrações cometidas. Diante do exposto, eu conheço do recurso ordinário, a ele nego provimento, mantendo a decisão recorrida como lançada, e o AIN 50351266 nos moldes de sua elaboração. Desse modo, como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. O voto já estava disponível, eu concordo com o relator. Alguém tem alguma dúvida? Abro para discussão. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do AIM 5035-126, Alpes Delta Limitada, recurso ordinário conhecido e não provido, nos termos do voto do relator, decisão unânime. Com o julgamento deste processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, em especial ao doutor Cláudio, que nos auxiliou e nos ajudou aqui em substituição à doutora Luciana. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Só peço a todos que aguardem o encerramento da transmissão e gravação. Encerrado, presidente.